Bom, a nossa primeira parte da aula sobre unidade de medida, nós vamos relembrar as unidades de comprimento, tá? Que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, nessa escalinha aqui que a gente vai guardar, a gente vai andar de 10 em 10. Por exemplo, 1 quilômetro são 10 hectômetros, né? Aqui, ó, do quilômetro para o metro, como são 3 casas, são 1000. Do metro para o centímetro, são 100. Então, 1 metro contém 100 centímetros. 1 metro tem 10 decímetros, certo? A gente chama de múltiplos do metro e submúltiplos, tá bom? E aí, a gente vai transformar usando essa escalinha. Então, a gente vai guardar nessa relação, essa ordem, com essas unidades, para a gente poder usar para a unidade de comprimento e outras também que dependem dela, né? Por exemplo, quero transformar quilômetro para metro. Estou aqui, ó, quilômetro para metro, 1, 2, 3 casas. Então, nós vamos andar com a vírgula 3 casas para cá. Do mesmo jeito que você andar aqui, ó, você vai andar com a vírgula. Então, vou andar 1, 2, 3. Vou ter que completar com 0 aqui, né? Vai dar 160 metros, correto? Agora eu quero fazer de centímetro para hectômetro. Estou aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Como a minha vírgula está no final, olha, 1, 2, 3, 4. Então vai dar 0,03. Esses dois zeros aqui, ó, se eu colocá-los aqui, não vai fazer diferença não. Então a gente pode deixar 100, tá bom? Agora, se eu tiver potência de 10, que também é muito utilizado, né? Estou aqui em decâmetro, quero passar para centímetro. Estou aqui, então para centímetro, 1, 2, 3 casas. Então nós vamos somar 3 no expoente aqui, só isso. Então menos 2 mais 3 vai ficar 1. 3 vezes 10 elevado a 1, que é 30, né? E de milímetro para quilômetro, estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, nós vamos subtrair 6 no expoente. Então, 8 menos 6, 2. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 ao quadrado, que é 150 quilômetros. Agora, nós vamos ver as unidades de medida para área, né? Então, vai ser aquela mesma escala que nós vimos antes, né? Essa ordem aqui, porém, todas as unidades ao quadrado, porque as unidades de área vão ser elevadas ao quadrado. Como que nós vamos transformar? Cada casinha agora vai valer por 2, tá bom? Então, metro quadrado para decímetro quadrado, olha, tá aqui, seria uma casa, mas ela conta como 2. Então, vou ter que acrescentar 2 zeros, né? Porque aqui não tem vírgula. Então, vai ser 4.500 metros quadrados para decímetros quadrados, tá bom? Centímetro quadrado para metro quadrado. Seriam 2 casas, mas aí eu dobro, eu vou ter que andar 4 casas para cá. Então, 1, 2, 3, 4, dá 0,5, né? Metros quadrados. E agora a potência de 10, hectômetros quadrados para metros quadrados. Estou aqui, 1, 2 casas, tenho que andar 4. Então, eu vou somar 4 aqui no expoente, ó. 6 vezes 10, menos 8 mais 4, menos 4. Correto? Então, a transformação para unidade diária, ela vai seguir a mesma lógica, só que cada casinha vai valer por 2. E um detalhe, o hectômetro quadrado também é chamado de hectare. Então, se você vê em alguma questão, né, uma unidade de medida de hectare é a mesma coisa que hectômetro quadrado, é uma unidade diária. Agora nós vamos ver as unidades de volume e capacidade. Então, naquela nossa escalazinha aqui de unidades, ó, vão estar todas elevadas ao cubo, né? Porque a nossa unidade de volume vão ser unidades ao cubo. E aí a gente vai transformar da mesma forma que eu estava fazendo antes, e cada casinha vai valer por 3 agora, tá bom? E aí a gente tem uma correspondência também, que um decímetro cúbico é chamado de litro, né? Então são unidades equivalentes aqui, ó. Mesma coisa falar decímetro cúbico ou falar litro. E o decímetro cúbico é a mesma coisa que o ml, o mililitro, tá bom? Então a gente pode usar essa correspondência também, porque é muito comum a gente usar litro e mililitro no nosso dia a dia.
Então, pensa só, 1 metro cúbico vão ser quantos litros? Ó, metro cúbico para decímetro cúbico é uma casinha, só que ela vale por 3, então são 1000. E esse aqui é a mesma coisa desse, né? Então vai ser 1000 aqui, ó. 1 metro cúbico são 1000 litros. Você pode até memorizar essa relação que a gente usa ela bastante. Centímetro cúbico para milímetro cúbico, tá aqui, ó. Seria uma casa, vai valer por 3, então vão ser mais 3 zeros aqui, tá bom? E de litro para ml, ó, o mililitro, né, como o próprio nome aqui diz, ó, ele é 1/1000 do litro, tá vendo, ó? E você pode olhar por aqui também, né, seria uma casa, que equivale a 3, então daqui para cá também vão ser 3 zeros. Então, multiplicar por 1000, né? Então vão ser 1500. 1 litro são 1500 ml, correto? Nós temos também várias unidades de massa, né? Mas as mais usuais vai ser o quilograma, o grama e o miligrama. Então a gente vai usar praticamente só essas 3. Mas existem outras também, igual a gente fez aquela escala do metro, decímetro, centímetro, a gente pode fazer para grama, né? Coloca o grama no lugar do metro, você pode ter todos aqueles múltiplos e submúltiplos também do grama, tá? Mas vamos ver esses aqui que são mais usuais. 1 quilograma são 1000 gramas, né? E 1 grama são 1000 miligramas, né? Dá para você olhar pelo prefixo mesmo, ó. O quilo vai ser sempre 1000 vezes e o mili vai ser sempre 1 milésimo, certo? Então isso vale para outras unidades. Então, vamos transformar de quilograma para grama, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, vão dar 3 casinhas. 1, 2, 3, vai dar 250 gramas. De miligrama para grama, eu vou ter que dividir por 1000. Então, vou andar 3 para cá, ó. 1, 2, 3. Vai dar 0,03 gramas, tá certo? Agora nós vamos ver as unidades de tempo. A unidade de tempo a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque ela não é na base decimal igual as outras. Então aquelas que nós vimos era só andar com a vírgula, né, que a gente fala, porque aquele andar com a vírgula significa eu multiplicar ou dividir por 10, 100, 1000, etc. Só que a unidade de tempo ela não é de 10, 100, 1000, ela é de 60 em 60, né? Como nós já sabemos aí do nosso dia a dia, a gente usa bastante unidade de tempo. 1 hora são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Então, primeiro, 1 hora tem quantos segundos, né? 60 vezes 60, 3.600, tá certo? 1,2 horas, gente, significa 1 hora e 2 décimos da hora. Só que 2 décimos da hora não corresponde a 2 minutos nem 20 minutos. A gente vai ter que fazer esse cálculo aqui. Para a gente transformar esse número todo para minuto, é só multiplicar por 60, né? Quando você multiplica 1,2 vezes 60, vai dar 72, tá certo? Agora aqui eu quero escrever 5,3 horas em horas e minutos. Então, esse 5 aqui, a parte inteira do número, são 5 horas mesmo, tá? O problema é esse 0,3 aqui. A gente multiplica o 0,3 vezes 60. Pode multiplicar normalmente, que vai dar 18, né? Então, quer dizer que esse 3 décimos da hora correspondem a 18 minutos, tá certo? Então, 5,3 horas significa 5 horas e 18 minutos. Agora, eu quero transformar de segundos para minutos. Então, vou ter que dividir por 60. 390 dividido por 60. Então, vai dar 6 e vai sobrar 30. Então, deu 6 minutos e 30 segundos. Só que 30 segundos é exatamente meio minuto. Então, a gente pode escrever 6,5, tá? Nesse caso aqui. Ou você pode continuar dividindo mesmo. Você vai ver que vai dar o decimal, né? Você põe a vírgula aqui, continua a divisão. 300 por 60 vai dar 5. Tá vendo? Ó, segue certinho a lógica mesmo. Se você não quiser usar a casa decimal, você pode deixar aquele resto que estava lá. 6 minutos e 30 segundos. É a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que 6 minutos e 30 segundos. Certo? Tanto faz, né? Você pode usar uma notação ou outra, tá ok?
Agora nós vamos ver um exemplo de unidade de velocidade. A unidade de velocidade ela é uma combinação da unidade de distância dividido pela unidade de tempo, né? Então a gente vai transformar normalmente a unidade de distância de tempo para obter a de velocidade. Só que aqui eu quero saber, 1 metro por segundo corresponde a quantos quilômetros por hora? Eu vou fazer, na verdade, o caminho contrário. Vou fazer daqui para cá, depois vai inverter a resposta, que eu acho que é mais fácil de calcular desse jeito, tá? Então, pensa só, 1 quilômetro dividido por 1 hora, eu vou transformar esse quilômetro em metro. 1 quilômetro são 1000 metros, não é isso? E 1 hora são 3.600 segundos. Então, substituir, né? Eu escrevi essa divisão na forma de fração, para ficar mais simples aqui. Vou cortar o zero aqui, ó. Então, eu descobri que é 10 sobre 36. Então, quer dizer, 1 km por hora corresponde a 10 sobre 36 metros por segundo, tá bom? Como eu estou querendo saber o contrário, né? Metro por segundo para quilômetro por hora, é só inverter essa fração aqui, né? Ó. Então, quer dizer que se eu pegar 1 metro por segundo, vai ser 36 sobre 10, que é 3,6 quilômetros por hora. Então, é aquela regrinha que a gente costuma memorizar para os exercícios de física, né? De onde que vem essa regra? Vem desse raciocínio aqui, das unidades de medida. Então, se você esquecer, você pode deduzir, né, quando você precisar. É claro que é uma coisa que a gente vai usar bastante, então é bom você memorizar para agilizar suas questões. Mas você pode usar esse raciocínio para outras unidades, né? Pode cair na sua questão uma transformação que não seja exatamente essa. E você vai saber fazer usando esse mesmo raciocínio, transformando as unidades de comprimento e de tempo normalmente. Agora nós vamos ver um exemplo de escala, que a gente usa a transformação de unidade de medida. A escala não vem como unidade específica. Você pode usar qualquer unidade para ela, desde que seja a mesma, tá? Então, por exemplo, de 1 para 300 mil, você pode dizer que 1 centímetro no mapa correspondem a 300 mil na realidade. Ou 1 decímetro no mapa correspondem a 300 mil decímetros na realidade. Tanto faz a unidade que você precisar, tá bom? E aí, a gente vai fazer o primeiro exemplo aqui, primeira pergunta. Uma distância de 30 centímetros no mapa corresponde a qual distância real em quilômetros? Você pode transformar a unidade antes ou no final aqui da sua conta. Eu vou fazer transformando no final. Eu vou colocar aqui, ó, 1 no mapa corresponde a 300 mil na realidade, tá bom? E 30 no mapa correspondem a X na realidade. Como eu estou usando aqui em centímetro, eu vou descobrir a resposta também em centímetro. É só multiplicar cruzado, uma regra de 3 simples, né? Que vai dar 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, olha, 9 milhões. Só que eu estou em centímetro, né? E aí eu quero transformar isso aqui em quilômetro. Aí nós vamos lá naquela escala que a gente viu no começo. De centímetro para quilômetro são 5 casas. Então eu vou ter que dividir aqui, ó, vou ter que tirar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai dar 90 quilômetros. Então a resposta da letra A é 90 quilômetros. A letra B pergunta o seguinte: uma distância real de 4.500 metros vai ficar com quantos centímetros no mapa? Vou fazer o mesmo raciocínio, ó. 1 para 300 mil, só que agora eu tenho a distância real, que eu tenho que colocar aqui, ó. E eu vou descobrir a distância no mapa. Só que a minha distância real é 4.500 metros. Aí eu já vou transformar esses 4.500 metros antes, tá? Para evitar de trabalhar com o número com vírgula. De metros para centímetros, eu tenho que acrescentar 2 casas. Então, 4.500, eu vou pôr mais 2 casas, agora eu estou em centímetro, tá vendo? Para eu já achar minha resposta em centímetro também, né? Então, aqui eu posso cancelar esse zero com esse com esse, esse com esse com esse. Olha que fácil. Então, vai ficar 30y é igual a 45, o y vai dar
1,5 centímetro, porque eu já fiz no começo em centímetro, tá ok? Na letra C, a gente tem uma pergunta diferente, que é o seguinte: uma área de 65 centímetros quadrados no mapa corresponde a qual área real? Quando eu vou usar a escala para área, eu vou ter que elevar a escala ao quadrado, porque essa é uma escala linear. Então, a gente vai pegar esse 1, vou escrever em potência de 10 aqui, ó, 3 vezes 10 a 5, e para usar para a área, a gente vai elevar esses dois números ao quadrado, ó. 1 ao quadrado vai dar 1. 3 ao quadrado, 9. 10 a 5 ao quadrado, 10 elevado a 10. Então, essa é a escala que a gente pode usar para a área nesse mapa, nesse exemplo aqui. E aí, a gente pode fazer regra de 3 normalmente, pode estar fazendo, né? 1 corresponde a 9 vezes 10 a 10 e 65 corresponde a x, que no fundo é só multiplicar mesmo. Então, já multiplicar aqui, ó, 9 vezes 65, nosso x vai dar 585 vezes 10 a 10 centímetros quadrados, porque nós estamos usando aqui centímetros quadrados, correto? E aí agora eu tenho que transformar para uma unidade melhor de área, né? Metro quadrado ou quilômetro quadrado. Nesse caso, o quilômetro quadrado vai ficar melhor, porque olha só, de centímetro para quilômetro são 5 casas. Como está ao quadrado, vai virar o dobro de casa, vai ser 10. Então, na verdade, eu vou subtrair 10 aqui no expoente, ó. Então, essa potência de 10 vai desaparecer. Vai ficar 585 quilômetros quadrados. Nesse exemplo, eu tenho 30 milhões de toneladas que eu quero transformar para quilogramas. Então, vamos lembrar aqui, ó, o milhões eu vou escrever como potência de 10, vai ser 10 elevado a 6, tá? Então, aqui eu estou em toneladas, eu só reescrevi o número, tá certo? Só que tonelada para quilograma são 1000, né? Uma tonelada são 1000 quilos. Então, nós vamos transformar multiplicando por 1000 aqui ainda, ó, para nós já ficarmos em quilograma, tá? Então, vai ficar quantos zeros aqui? Gente, olha só, aqui tem 9, com mais um aqui vai dar 10, olha. 3 vezes 10 elevado a 10 aqui em notação científica, né? Aí, se em vez de milhões fossem bilhões, né? Então, se for bilhões, esse 10 a 6 vai virar 10 a 9, tá? Então, esse exemplo tem uma resolução também bem simples, eu só preciso dividir 11 horas em 4 partes iguais. Tudo bem. Então, a gente pode dividir aqui o 11 por 4, vai dar 2, 2 vezes 4, 8, vai sobrar 3. Posso pôr vírgula aqui, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28 e sobra 2. Continua a divisão, vai dar 5, sobra nada. Só que aí eu achei a minha resposta em horas, né, em decimal. Então, deu 2,75 horas. Se eu quiser passar para horas e minutos, eu teria que multiplicar o 0,75 por 60 para a gente achar os minutos, né? E que seria a outra maneira de resolver essa divisão e já descobrir a resposta em horas e minutos. Olha só, vou dividir aqui o 11 por 4 normalmente. Vai dar 2, 8 e sobra 3. Então, quer dizer, deu 2 horas e sobraram 3 horas, não é isso? Aí que eu vou fazer? Eu vou transformar essas 3 horas já para minuto. Já vou passar isso aqui para minuto, olha. Como é que eu passo para hora para minuto? Multiplico por 60. Então, vai dar 180 minutos. E eu continuo a minha divisão em minutos mesmo, tá? Dividindo por 4 que eu estava, né? Aí, divide 70 por 4, já vai achar os minutos, né? 18 por 4 vai dar 4, sobra 2. 20 por 4, 5, sobra 0. Então, aqui eu já achei, ó, 2 horas e 45 minutos direto, em vez de achar o decimal e transformar depois. Então, tem essa maneira de fazer também, que é bem prática.
Nesse último exemplo de unidade de medida, eu tenho 72 garrafas, cada uma com capacidade de 0,8 litros, para encher todo o líquido de um reservatório. Então, para a gente saber a capacidade total desse reservatório, é bem fácil. Vou multiplicar 72 garrafas por 0,8. Aí eu vou descobrir a capacidade do reservatório em litros. 8 vezes 2, 16, 56, 57. Uma casa. Então, esse reservatório cabe 57,6 litros. Quando eu multiplico por 1000 aqui, ó, eu vou descobrir em ml. Lembrando que o ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá? Mesma coisa. Então, agora eu quero saber o seguinte, se o volume de cada garrafa fosse de 900 centímetros cúbicos, quantas garrafas eu iria precisar? Como eu sei que o total é esse tanto de centímetros cúbicos, é só eu dividir por 900. Então, 57.600 dividido por 900, que eu vou descobrir quantas garrafas. Pode cortar o zero aqui, vai dar o número exato aqui, ó, vai dar 64 garrafas para esse tamanho.